Começa hoje a campanha nacional da voz, o assunto do Guia de Saúde de hoje, que recebe aqui nos estúdios a médica otorrinolaringologista e presidente da Sociedade Goiana de Otorrinolaringologia, Maria Cristina Centofante. Muito obrigado por vir até o estúdio aqui para lhe esclarecer as perguntas aqui a respeito desse instrumento importante que é a voz. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, e é uma grande oportunidade nós ocuparmos um espaço como é o Guia Saúde da CBN para a gente levar informação para todas as pessoas, porque falar é algo tão normal nas nossas vidas que as pessoas se esquecem que precisam ter cuidado com a voz, cuidar da saúde vocal. É para isso que nós estamos aqui hoje. E você pode mandar a sua pergunta pelo e-mail cbngoiania@ojc.com.br. Pode interagir aqui conosco no estúdio por meio do twitter.com/cbngoiania. Nossa produção estará atenta ao Twitter para nos passar então as informações aqui com a Paula Falcão. Ou ligar também na nossa produção por meio do número 3250-1124 ou o 3250-1110. Bem, eu começo perguntando quais cuidados nós devemos ter com a voz, principalmente profissionais que se utilizam dela. Olha, só um dado. Nós somos 70% da população que trabalha no Brasil precisa da voz. Então, é lógico, os professores, radialistas, quem trabalha com telemarketing, mas são tantas as profissões, o difícil é nós vivermos sem a voz. Como nós vamos conseguir nos comunicar? Não só os profissionais, mas todas as pessoas. Todos, Então, para a comunicação humana, a voz é fundamental. Então, o que a gente recomenda como sendo essencial? Qual é o principal fator para desenvolver problemas na nossa laringe, causando problemas na voz? É o cigarro. Então, nós precisamos orientar como primeira medida, não fumar. Uma pessoa que fuma, ela tem 14 vezes mais chances de ter câncer de laringe do que uma pessoa que não fuma. O álcool também é um outro fator muito importante. Uma pessoa que fuma muito e ingere uma quantidade muito alta de álcool, ela tem até 40 vezes mais chances de ter câncer de laringe do que uma pessoa que não bebe e não fuma. Então, esses são coisas... São informações básicas que nós temos que deixar bem claro. Quem fuma tem muito mais chance de ter um câncer de laringe. Os outros cuidados são não gritar, mas também não sussurrar. As pessoas pensam que cochichar faz menos mal, mas não faz. O uso da musculatura, como a pessoa está, a parte funcional das pregas vocais, ela sofre. Então, isso... causa um abuso. Então, gritar é tão ruim quanto cochichar. Dos hábitos bons, o que nós vamos falar? Tomar água. Tomar água é essencial. Nós precisamos ter as pregas vocais, a laringe bem hidratada. Hoje, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão se alimentando mal. Então, tudo muito corrido, não tem tempo para mastigar direito, ingere assim, o primeiro alimento que encontra, acaba usando o alimento, refrigerante, muito suco. Então, esses são hábitos nocivos. Por quê? Problemas gástricos refletem na nossa laringe. Então, se você quer ter uma boa voz, tome muita água, não tome refrigerante, tenha um horário para alimentar, não deve ser próximo ao horário de deitar. Um profissional da voz, como um radialista, como no caso agora o Bruno Nascimento, aqui que nós estamos conversando, antes de falar, você vai ter uma entrevista. Então, o ideal é que se tome água, coma maçã, não ingerir alimentos que sujem a laringe, que são balinhas, bombons, produtos à base de leite. Isso acaba prejudicando a qualidade vocal. Um outro hábito muito frequente também é o pigarro. As pessoas ficam limpando a garganta. Isso agride muito as pregas vocais. Então, basicamente, nesse início, vamos deixar como esses os cuidados. A senhora viu que eu estou funcionando até o dever de casa, né, doutora? O copinho de água aqui. Muito bem. Durante a entrevista. Continue assim. A senhora também. Bem, agora, além da... A senhora falou, por exemplo, a respeito do câncer de laringe, mas existem outros problemas, como, por exemplo, rouquidão, cansaço vocal. Interessante.
Geralmente as pessoas pensam que apenas gritar ou falar alto é que causa esse tipo de problema. A senhora diz que o sussurro também, né? Por quê? Durante o sussurro é como a prega vocal, o esforço que ela faz. Então, nós estamos falando aqui da saúde vocal. Nós estamos falando exatamente sobre a rouquidão, o ardor, a dor, a sensação de cansaço ao falar. Então, nós estamos falando de todos os sintomas para que a pessoa, o indivíduo, quando tenha um desses sintomas, ele se preocupe e ele procure um médico otorrinolaringologista. Porque nós só vamos saber se é um problema benigno ou se é um problema maligno realizando um exame. Como que a laringe ela é examinada? Ela é examinada através de um espelhinho e, nos últimos anos, nós temos os exames endoscópicos, que são muito melhores. Então, nós temos como filmar, temos como ter o registro do exame. Então, nós precisamos examinar a laringe para saber se o problema da rouquidão é devido a um nódulo de prega vocal, um pólipo ou o câncer, que é a situação que nós nos preocupamos, porque nós temos 9.000 novos casos de câncer por ano no Brasil ainda. Eu gostaria até de contar uma história, porque essa campanha ela surgiu no final da década de 90, porque a Sociedade Brasileira de Otorrino, a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz estava preocupados com o alto índice de câncer no Brasil. Na época, nós tínhamos 14.000 novos casos. E o Brasil, ele ocupa, infelizmente, o segundo lugar em ocorrência de câncer no mundo. Então, isso é muito preocupante. Então, começaram-se as campanhas para chamar a atenção das pessoas que... As pessoas, muitas vezes, têm uma rouquidão, falam, mas é porque minha tia também tem rouquidão, é um problema de família. Não existe isso. Cada pessoa que tem rouquidão, ela precisa ser examinada para saber qual é o motivo dela. Tá? Então, a orientação básica tem sintomas que estão trazendo o indício de que algo não está bem na laringe, precisa ser examinada. São 10 horas e 42 minutos agora em Goiânia. A gente conversa aqui com a médica otorrinolaringologista Maria Cristina Centofante, aqui no Guia de Saúde. A gente vai para um breve intervalo, doutora, e já volta com a pergunta do Orivaldo, do Jardim Guanabara. Guia de Saúde. Voltando com o Guia de Saúde deste sábado, conversando com a médica otorrinolaringologista Maria Cristina Centofante. Ela que fala sobre os cuidados com a voz. E já com a pergunta, então, como eu prometi, do Orivaldo, do setor do Jardim Guanabara. Ele diz, doutora, que tem muito pigarro e pergunta se tem algum medicamento para evitar esse problema. Orivaldo, eu vou te dizer que tem medidas. Agora, o que você precisa realmente é procurar um profissional para ser submetido a uma laringoscopia para ver como está a sua laringe. Nós temos as principais causas de pigarro. Por exemplo, pessoas alérgicas apresentam mais pigarros. Pessoas que não se alimentam adequadamente, como eu falei anteriormente, comem tarde, tomam muito refrigerante, que têm problemas de refluxo gastroesofágico, também tem muito pigarro. Então, nós precisamos saber qual é a causa do seu pigarro para poder indicar o tratamento adequado. Mas não é normal pigarrear, então você precisa realmente procurar ter o diagnóstico adequado. Eu vou agora com a pergunta da Júlia, do setor Santa Genoveve, depois da Aspásia, do setor Coimbra. A Júlia quer saber, ela quer saber se ficar rouca com frequência é normal. Ela disse que trabalha como telefonista e às vezes fica rouca. Como evitar? Gengibre, essas coisas ajudam ou é um mito? Não é normal você ter episódios de rouquidão. Você tem rouquidão em várias situações. Ou você está cometendo abusos vocais, por exemplo, falando muitas horas, tendo que falar mais alto, se o ambiente de trabalho não for silencioso.
Então, você acaba tendo que... existe uma competição sonora, você acaba cometendo um esforço maior para falar. Então, isso gera uma rouquidão. Então, qual é a minha recomendação para você? Você deve também procurar um profissional para examinar a sua laringe, ver como são as suas pregas vocais. Você pode ter problemas funcionais, só que se o problema funcional, o que seria um problema funcional? É uma alteração, por exemplo, não existe um fechamento adequado da sua prega vocal e você tem que fazer um esforço maior para falar, e quando você faz isso, isso gera... a prega vocal fica mais rosadinha, fica mais inchada, né, que nós chamamos de edemaciada, e isso gera a rouquidão. Então, você precisa ser submetida a uma laringoscopia para fazer o diagnóstico correto. E faça isso porque não é normal ter episódios de rouquidão. Lembrando que você pode participar do Guia de Saúde pelo e-mail cbngoiania@ojc.com.br, pelo twitter.com/cbngoiania e também pelo número 3250-1124 e o 3250-1110. Antes da pergunta da Aspásia, eu vou, aproveitando essa questão da rouquidão também, porque é a pergunta do Natal, que mora no Jardim Novo Mundo. Ele diz que a rouquidão, ele quer saber se a rouquidão causada por resfriado é preocupante. Ele diz que sempre que está gripado também fica rouco. Episódios de rouquidão que tenham duração de até 2 semanas, nós consideramos normal. Por quê? Num processo de resfriado, de uma gripe, nós temos um processo inflamatório que atinge desde as fossas nasais até a nossa laringe. E as pregas vocais, então, elas sofrem esse processo inflamatório também. E os processos virais, eles duram mais ou menos 10 dias, 8 dias. Então, se a rouquidão desaparece após esse quadro viral, significa que foi só mesmo pela agressão do vírus, a tosse também que a pessoa tem durante os processos virais. Mas, se passar de 2 semanas, todo indivíduo com rouquidão por mais de 2 semanas precisa ser examinado por um otorrinolaringologista. Essa é a mensagem que eu quero deixar em relação à rouquidão. Isso é regra. A Aspásia do setor Coimbra tem 74 anos e quer saber qual exercício que ela deve fazer para a voz, porque ela quer cantar. Ótimo, eu penso que a senhora deve seguir as minhas recomendações e continue cantando. Primeira coisa, a senhora precisa ir a um otorrino para fazer o exame das suas pregas vocais. Estando tudo bem, o profissional vai encaminhar a senhora para uma fonoaudióloga, porque com o nosso envelhecimento, normalmente a nossa prega vocal, ela tem um certo arqueamento. Então, nós chamamos isso de uma presbifonia. E isso acontece com todos nós. Mas, com o trabalho da fonoaudióloga, a voz, ela volta, por exemplo, tem pessoas que gostam de cantar e não conseguem manter um agudo, ou a voz se torna um pouco mais grave, mas com o acompanhamento de uma fonoaudióloga, é possível manter uma qualidade vocal boa para continuar cantando. E isso faz muito bem, e isso, uma pessoa que gosta de cantar, certamente tem uma longevidade assegurada. Bem, temos aqui muitas perguntas ainda, viu, doutora? O ouvinte aqui participando e mandando as perguntas aqui pelo 3250-1124 ou 3250-1110. Bem, trabalhar em um ambiente com ar-condicionado pode ser prejudicial à voz? É a pergunta do Cláudio, do setor universitário. Olha, todas as temperaturas muito agressivas, por exemplo, se você trabalha num ar-condicionado de 22, 23 graus, isso não é tão agressivo, mas tem ambientes que trabalham a 17, 18 graus. O importante é que a pessoa se hidrate bastante e dá orientação, porque algumas situações a gente recebe muito, pacientes no consultório fazem esse questionamento, e muitas vezes não é possível a pessoa mudar de emprego ou sair daquele ambiente. Então, qual é a nossa recomendação? Fugir do direcionamento direto do ar. Esse ar precisa ser adequadamente limpo, tem as recomendações do fabricante, então tem que se fazer a limpeza.
Outra coisa, uma pessoa que tem uma boa respiração nasal, ela protege muito a sua laringe, as suas pregas vocais. Por quê? Quando nós respiramos pelo nariz, o nariz tem a função de aquecer, de umidificar, de filtrar esse ar. E o ar normalmente chega a 32 graus na nossa laringe. Se o ar chegar a 32 graus na laringe, está tudo bem, o organismo ele faz o restante. Agora, se for possível, não, se por exemplo, num ar muito gelado, se a pessoa tem uma respiração principalmente bucal, tem uma obstrução nasal, tem uma rinite, então certamente esse ambiente vai agredir ainda mais essas pregas vocais. Certo. Nós temos pouco tempo e muitas perguntas, por isso eu vou tentar resumir aqui a pergunta de 3 pessoas que perguntam coisas parecidas. A Ana Maria, do Jardim Ana Lúcia, ela diz que tem tosse, fica rouca, já procurou um médico e fez exames e não identificou nada, quer saber o que pode ser. Pergunta semelhante também da Janaína, da Vila Nova. Ela diz que teve uma infecção na garganta, ficou rouca, fez o tratamento, melhorou, só que depois disso veio uma tosse e voltou ao médico. Fez um novo tratamento, mas a tosse não passa. O que pode ser? Então, uma pergunta sobre rouquidão e outra a respeito da tosse. E o Sávio, do setor Nova Suíça, diz que teve uma forte inflamação de amígdala em decorrência de uma gripe. A gripe passou, mas a rouquidão não. O que pode ser? Bom, são todas perguntas importantes. A tosse, uma pessoa que tem tosse por mais de 3 semanas, nós já consideramos uma tosse crônica. E nós temos muitas causas de tosse. Então, fica difícil para eu dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Mas a tosse ela pode ser originária de problemas das vias aéreas superiores, por exemplo, uma pessoa que tem alergia, que tem uma rinocinusite, um problema alérgico. Então, isso são causas dentro da área de otorrinolaringologia que causam tosse. Uma outra causa de tosse são os problemas pulmonares. Muitas vezes nós examinamos o paciente, não encontramos nada na laringe, então esse paciente também precisa ter uma avaliação do pneumologista. E nós ainda temos as causas do aparelho digestório ou do aparelho digestivo que também causam tosse. Por exemplo, pessoas que apresentam problema de refluxo têm tosse seca durante meses. Então, não é uma coisa tão simples para eu dizer para você. Então, tem que ser começado uma investigação, não encontrou nada numa área, procura-se o outro sistema. Então, sistema respiratório, sistema aparelho digestivo. Então, tem que ser uma abordagem mais completa. Agora, durante os processos virais, como eu acabei de responder anteriormente, nós temos o problema da tosse pelo processo inflamatório, mas que a gente espera que, melhorando o processo inflamatório, esse quadro de tosse desapareça. E a terceira pergunta, eu me esqueci qual foi. Bem, vamos lá. Sobre a gripe, ele teve uma inflamação na amígdala, o Sávio, do setor Nova Suíça. A gripe passou, mas a rouquidão não. Olha, Sávio, problemas de amígdala são problemas faríngeos, são mais altos. E os problemas de rouquidão estão mais nas pregas vocais. Então, eu não relaciono diretamente o seu problema de amígdala com o seu problema de rouquidão. Eu recomendo que você procure um otorrinolaringologista para ver como está a sua laringe no momento, após já ter cessado a infecção das amígdalas. Bem, eu queria agradecer a participação do ouvinte Marcos, de Anápolis, mas infelizmente o Guia de Saúde acabou. Não dá para responder a pergunta dele, mas a senhora volta com certeza numa próxima oportunidade para a gente falar mais a respeito deste assunto. Amanhã tem uma panfletagem, né? Olha, então nós estamos começando a Semana Nacional da Voz, e essa semana começou aqui no Brasil, em 99, e outros países viram a importância da campanha e as organizações internacionais, junto com a Academia Brasileira e a Associação Brasileira de Otorrino, criaram, então, já é o 10º ano que existe o Dia Mundial da Voz. Então, são vários países europeus, os Estados Unidos, aqui na América Latina nós temos o Brasil, Argentina, Venezuela, Chile e temos o Panamá também. Então, são mais ou menos 15 países. E, nesse dia, toda a nossa atenção é voltada para esse trabalho de orientação para vocês.
No caso de rouquidão, pigarro, tosse, desconforto, que vocês chamam na garganta, que nós chamamos de laringe, faringe, então não adianta ficar pensando o que está acontecendo, tem que procurar um profissional para ver o que está acontecendo. Pode ser desde um problema simples até um câncer, então nós não podemos desprezar o sintoma está ali nos contando, o nosso corpo está mostrando que algo está errado. Vamos atender o pedido do nosso corpo e vamos fazer o diagnóstico adequado. Amanhã nós teremos uma panfletagem no Parque Flamboyant, às 9 horas, onde nós estaremos entregando panfletos e copinhos de água, porque a nossa recomendação maior é para as pessoas não esquecerem de tomar água. E a água não é substituível, não é tomar suco, refrigerante ou outra coisa. Chama-se água mesmo, e de preferência sem ser gelada. Tá ok. Maria Cristina Centofante, muito obrigado pela participação aqui no Guia de Saúde. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Eu ficaria falando aqui por muito tempo, mas eu agradeço muito o espaço.